Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nessa terça-feira eu tenho a presença do multimídia Alexandre... Mas não é multimídia? É bom, prazer. Gostou do multimídia? Adorei. Multimídia Alexandre Camilo, ele que está à frente de uma das principais ações que acontece, ações de solidariedade que acontece na nossa região, a Ação do Coração, mas que agora também está em... Você já tinha saído em escola de samba ou é a primeira vez? Eu saio há 2 anos que eu saio como folião. Sim, né? Naqueles nos blocos que chama, né? Bloco na ala. Na Vila Matias, que eles me chamaram no primeiro ano, eu fui num carro alegórico. Olha! Muito legal, mas no chão, Augusto. A emoção é outra, não, né? E eu acho que quem nunca desfilou não tem ideia. Porque é um negócio assim, tá vindo assim a escola, os carros de um lado, a escola de outro, aí vai juntando. Aí você tá na concentração, você fala, como é que vai ser isso aqui? Daqui a pouquinho o cara fala, alô, minha Real Mocidade! Mas olha, é verdade. Eu saí uma vez com a Fernanda, eu não me lembro se foi a X9, União Imperial, não vou falar que eu não me lembro. E realmente, e como os caras são organizados, né? Tudo organizadíssimo. Aqueles carinha com apito e o outro que vai lá, interessante. Não, né? E eu acho que é uma coisa, não sei... É antropológico. Porque não dá pra, se você for analisar, não dá pra organizar. Porque é desorganizado. Sim, é mas grande. Eles organizam, né? E o fascinante é que, não sei, tu vê aquele início do desfile, as luzes, aquela bateria, não sei se mexe com alguma coisa. E eu sei que de repente, Augusto, deve ter acontecido contigo, você fala, acabou. É rápido. É rápido. A Fernanda quer desfilar esse ano. Você, na verdade, deixa eu pegar aqui que agora não adianta, a idade chegou. A Real Mocidade Santista, ela vai... O tema enredo deste ano é a Ação do Coração. Em toda ação há um coração. Exato, em toda ação um coração real. Um coração real. E aí eles fazem uma homenagem ao meu irmão, Eduardo Furquini, um elo de amor que não se desfaz. É mais amplo do que a ação. Porque a Ação do Coração começou através da fundação do seu irmão. Deixa eu só arrumar aqui o microfone, que foi para um lado e para outro. A Ação do Coração começou de uma ideia do seu irmão, não é isso? Exatamente. Em Londres, né? Você já me contou, foi de Londres, não? O Eduardo, quando estava viajando comigo na Europa, ele fundou a companhia de teatro uma vez, e aí todo ano a gente saía de férias. E aí nós estávamos em Budapeste, tinha uma ONG húngara que estava fazendo um trabalho lá com corações de tecido na praça, e esses corações eram para falar da saúde do coração. E aí o Eduardo pegou um coração e ficou encantado e falou, bate uma foto. E aquela coisa europeia, né? Os corações todos lá, um ia lá, uma pessoa pegava o pessoal mais olhando, tirando foto, e eu... latino, né, brasileiro, já fui falando para Eduardo, vamos pegar um saco, vou levar um monte pro Brasil. Eduardo falou, não, pega um só, que nem todo mundo que ele é do lado europeu da família. Aí ele falou, pega só um. Quando a gente chegar no Brasil, a gente se inspira e a gente pode fazer algo com uma ideia parecida. E aí eu lembro que na viagem aconteceu muitas coisas legais, mas no avião de volta, o Eduardo voltou a falar no assunto. Ele falou, tudo na viagem foi bonito, mas aquela imagem da praça cheia de corações é um negócio muito forte, a gente não pode esquecer. E 1 ano e pouco depois ele faleceu do coração. Puxa vida. E um menino que não tinha nada. Então a nossa ideia, Augusto, assim, 38 anos com o coração é fulminante. Ele, na companhia de teatro, ele era o cabeça, ele era o administrador. Eu sempre fui o cara que falava assim... Eu ia perguntar isso pra você. Pouca gente conhece o seu irmão de nome, assim, de falar, porque, na verdade, ele cuidava mais dessa parte de bastidores, Exato. Não é isso? Ele atuava, mas ele era assim... Você que era o estandarte da... né? Que é o que eu faz o marketing, que pegar...
Mas a cabeça, eu não sabia nem a senha do banco, negócio de internet, nada. Ele tudo. Ele falava, Eduardo, a próxima peça vai ter uma cachoeira. Ele falava, só tem dinheiro para um riacho. Ele era preciso. Não adianta viajar, Alexandre, é assim, assim. Então ele conseguia organizar. E ele na vida, ele era tranquilo, bem-humorado. Quando acendia as luzes, que ele entrava em cena, ele era um ator fantástico, muito disciplinado. Então ele era um irmão mais novo, mas com muito mais idade, porque ele que me ensinava as coisas. O espírito velho, o pessoal fala, né? Exatamente. Agora, essa homenagem que a Real Mocidade Santista resolveu fazer, eu acho que fecha com chave de ouro todo um trabalho que vocês estão desenvolvendo. Já é o terceiro ano? Esse foi o terceiro ano e esse ano de 2015 vai ser o quarto. Que mês está programado? É dia 2 de agosto. E a partir do dia 13 de junho começam as oficinas. Que é deixa eu ver esse coração. Que é a confecção dos corações, não é isso? Agora, outro dia um cara criticou o teu evento. Olha só. Falou assim, pô, eu não entendo, tanta gente precisando de ajuda, as pessoas, tem muita gente passando fome, e o pessoal fica perdendo tempo fazendo coração. E aí eu falei, eu acho que você não conhece o evento, porque o evento é mais do que a confecção de corações e o ato em si do dia. Me parece que só esse ano, no ano passado, você vai distribuir esse ano ainda? A gente tem. O ano é tão importante você falar isso, Augusto. Eu acho ótimo. Primeiro que o seu programa tem muita força e a gente consegue ter um tempo maior até para explicar. Muita gente, assim como essa pessoa que criticou, às vezes não tem ideia. No primeiro ano, quando a ação nasceu, era uma homenagem para o Eduardo. A gente não tinha ideia do que ia ser. A ideia foi, inclusive, da minha mãe. Eu falei, vamos fazer uma ação de coração? Ela falou, não, faz do coração, que decoração parece que é de decorar. É verdade. E nada de corações para a saúde. Vamos falar para a saúde da alma. O exercício seria fazer um coração pelo momento da família. E lógico que a mãe é sempre uma... Eu digo assim, sabe, Augusto? Eu tenho em casa uma mãe que enterrou um filho. Eu imagino o que ela passou. Agora só ela sabe o que passou. É verdade. Então, quando um pai enterra um filho, uma mãe enterra um filho, foge da ordem natural das coisas. Né? E tão jovem, né? E uma pessoa, porque como é uma pessoa de idade, você mais ou menos vai se preparando, é a ordem natural da vida. Natural. Mas quando inverte essa ordem, realmente é muito difícil. A nossa ideia era parar com o trabalho. Quando a gente criou a associação, foi para continuar trabalhando, a gente continuou com a companhia de teatro, que é o meu trabalho, e teve a associação. A associação nasceu dando bolsas. Você faz as palestras também. Sim, né? é o meu trabalho na vida. E tem gente, é tão importante explicar, porque tem gente que acha que eu faço o dia inteiro trabalho social. Não, o meu trabalho social é o meu trabalho voluntário. Sim. E a ação no primeiro ano pediu para que as pessoas fizessem um coração, com uma boa intenção, esse coração ia ser doado e no dia, esse dia na praça as pessoas iam fazer. Porque fazer um coração bonito como esse que a Real fez, aí tá lindo, tá bom para estar na escola. Mas não, você faz e você doa. Esse que é o exercício. Você faz um negócio bem feito com amor e aí você tem um desprendimento de doar. Porque o verdadeiro amor é isso, é doar. Sim, porque eu dou o coração para quem eu quero fazer as pazes é outra coisa. Agora eu faço um coração bonito e dou para quem eu nem conheço, isso é um exercício. No primeiro ano foi assim. No segundo ano, a Vanessa Machado, que era embaixadora do coração, ela falou, Alexandre, eu acho que a gente mobilizou muita gente. Está na hora, nesse segundo ano, da gente começar a arrecadar alimentos e agasalhos. Olha só. Aí eu falei, vamos fazer. Aí já no segundo ano, foi mais de 1 tonelada de alimentos e agasalhos. Quando foi, e aí a gente arrecadou água e leite, que levamos para o sertão. Aí tem um núcleo lá em Tuparetama, da SOS Religar, recebeu dos santistas no Nordeste, interior do interior de Pernambuco, mais de 4.000 litros de água e leite. Neste ano que passou, Augusto, por isso que é tão importante falar, foram mais de 5 toneladas de alimentos arrecadados. O Vale do Ribeira, que é a região mais pobre não só do nosso estado, mas daquele Paraná, estado de São Paulo, é um dos principais polos de pobreza. É um bolsão de pobreza que pouca gente sabe. É verdade. São 22 cidades no Vale para um hospital. É um absurdo.
Você tem um hospital. Às vezes a pessoa viaja 4 horas para um único hospital verdade. que é em Pariquera-Açu. Nós fomos nesse E hospital. não vai dar o atendimento, Não, é? é um hospital para lógico. 22 cidades. Você vai até a Barra do Chapéu, que como você bem colocou, já é quase Paraná. É, Paraná já. Você vai numa cidade como Iporanga, é uma miséria. Que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é de países da África. E você manda alimentos, água, leite... Nós mandamos para essa região um container de 40 pés. Você está brincando? A GRIG cedeu o container e as arrecadações dos santistas saíram daqui, foi para Pedro de Toledo, chegando em Pedro de Toledo, no Fundo Social de Solidariedade, foi distribuído. Eu estive pessoalmente em Cajati, num asilo, né, que agora chama casa de repouso, né, não pode falar asilo, porque asilo parece que é um depósito. Asilo só pejorativo. Eu acho isso tão... Deve ter cada casa de repouso que é asilo, né? Exatamente. É como favela, não pode mais falar favela, né? É comunidade. Isso é. Agora, o Alexandre, nesse ano de 2014, você tem uma ideia aproximada de quantas pessoas participaram? Porque tem um ato lá na Praça Mauá. Na Praça Mauá. Tem um ato e que envolve muita gente. Isso. Eu me lembro que no primeiro ou no segundo ano foi um fenômeno, né? Esse ano de 2014 tem uma ideia de quantas pessoas foram? A segunda polícia até saiu, foram quase 30 mil pessoas. Meu Deus. A estimativa é de 30 mil pessoas. Olha, eu acho não, eu tenho certeza. Eu acho que sem dúvida nenhuma, tirando o período de carnaval que tinha lá banda mole, aquela coisa toda, né? Não dá para comparar, mas não tenho dúvida que deve ser o principal evento de mobilização de pessoas de Santos nos últimos 50 anos, se bobear. Até o Alcindo Gonçalves escreveu um texto na Tribuna, a gente reproduziu no livro, que ele diz assim: numa vida toda eu já vi a Praça Mauá com diversos atos, mas nunca... Ele relata como testemunha ocular, ele viu algo parecido numa quinta-feira, um dia normal, né? Um dia normal, aquela mobilização. Isso, Augusto, quer mostrar que as pessoas... Famílias. Esse ano, a gente já é o segundo evento, só perde pro Réveillon, em termos de público. E em termos de solidariedade, não tem nada parecido. Que legal. Nada. De uma única vez você ter 5 toneladas de alimentos. Os brinquedos foram mais de 8 mil. Sexta-feira, ninguém sabe, até em primeira mão aqui no Ação e Reação, sexta-feira começa a distribuição lá em Tuparetama dos brinquedos que os santistas doaram. A nossa ideia era mandar para o Natal, mas a logística é enorme. Para você mandar tem que ter um caminhão. O ano passado para Água e Leite foi a Graneiro, esse ano foi a TNT que mandou para lá, vai até o Recife. Simples, não! Né? E quando chegam os brinquedos, você tem que separar o que é de menino, o que é de menina, o que é de bebê. Por região, como vai ser feita essa distribuição. E lá nós vamos inaugurar uma brinquedoteca. Olha que legal. Então, parte dos brinquedos foi para lá, uma parte foi para o Vale do Ribeira, outra parte foi aqui em Santos. Inauguramos uma brinquedoteca na Vila Gilda, abastecemos a brinquedoteca do Guilherme Álvaro e da Santa Casa com brinquedos lacrados. Alexandre, isso é ação do coração. Eu tô vendo aqui, eu não sabia, a Real Mocidade Santista foi fundada no dia 26 de janeiro. Foi no dia da cidade. Que legal, hein? E eles fizeram 30 anos, é uma escola, Augusto, apaixonante. Uma escola, sabe, de família, ensaia na rua. A escola não tem quadra, elas ensaiam ali no Marapé, na rua Napoleão Laureano, na rua da Igreja de São Judas. Olha, é uma escola... Bom, minha mãe tem ido em todos os ensaios, tem criança... Melhora aí o enquadramento aí, isso, muito obrigado. Agora pode fechar um pouco. É uma escola que, olha, muito respeitada por todas as outras agremiações, por ser uma escola... No mínimo, isso vai ser adereço, né? Não. Ele, no dia do lançamento... Pode contar algumas coisas? Eu vou contar um pouquinho. Eu nem sei. O carnavalesco não pôde vir, ele pediu desculpa. Não tem um abraço para você do Leandro. Obrigado. Do Edinho, mandaram a caneca com pavilhão para você. Deixa eu mostrar. O Edinho é o presidente, não é isso? Quem vai mostrar? Tá aqui, ó. Olha que legal a caneca. Muito legal. Essa aqui é a festa do chopp. Que sem dúvida nenhuma eles devem fazer eventos para arrecadar recursos, né?
Olha Exatamente. que legal. Porque a prefeitura dá uma verba muito pequena. Santos já foi o segundo carnaval do país. É verdade. Então, está tendo toda uma... Nós tivemos com aquela interrupção dos carnavais, de certa maneira houve um desmonte das escolas de samba. Aí demora até recuperar e não sei o quê. 5 anos que não teve nada. Não teve nada. E aí depois que voltou o carnaval, agora me parece que está chegando num ponto de equilíbrio, né? Exato. Estão investindo mais, essa verdade. Infraestrutura do Olha, a sambódromo. sorte dos carnavalescos e de quem gosta de carnaval é que o Paulo Barbosa, o pai do Paulo Alexandre, gostava de carnaval, mesmo. era envolvido. E aí o filho acabou tendo, se gostasse ou não, teve que seguir a linhagem do pai. Então o carnaval sempre teve muito incentivo. E eles estão apoiando bastante. Eu vi nesses 2 últimos anos, apesar de ter acontecido aquilo, realmente foi uma fatalidade. Infelizmente, né? Mas eles estão muito organizados, estão muito preocupados. Tá de parabéns a infraestrutura que eles estão fazendo. Então está crescendo. E as agremiações fazem sempre eventos para poder arrecadar. Agora, vamos tentar arrumar uma... Como é que chama? Não é galpão, fazer uma cidade do samba, como tem no Rio, né? Barracão. Barracão para as escolas. Precisa ter um barracão também, né? Não é barracão, como é que chama quando a sede da escola... Não é barracão, não, que nem tem no Rio. A quadra. Precisa arrumar Apesar que, é lógico, não adianta você... Eu me recordo que uma vez eu vi um projeto lá do Estradão, que ali as escolas teriam um espaço delas, né? Só que a escola tem uma coisa muito de comunidade. Não adianta, o cara mora no Marapé, ele não vai até a zona, ele vai desestimular. Eu acho que as escolas devem manter esse espírito... Nas suas comunidades, de alguma maneira arrumar um lugar para... Se tiver alguma coisa lá naquele Estradão, teria que ser alguma coisa para as alegorias, os carros alegóricos, exatamente, né? Essa parte lá. Mas esse espírito, eu vejo lá no Marapé, eu fico encantado. O ensaio começa às 8h30, então o pessoal da bateria é que fazem as suas fantasias. Olha só. Aí as pessoas vão chegando, o pessoal vai saindo das suas casas, vem aquelas senhoras que abrem a cadeira, colocam ali, vão chegando, vem criança, aí aquele espírito, sabe, gostoso mesmo. Uma integração. Uma integração, e ali eles cantam o hino da escola, o samba exaltação, sambas de outros anos, e de repente o enredo desse ano. É uma escola que a gente começa todo ensaio, Augusto, rezando. Olha que legal. Pai Nosso e uma Ave Maria. Olha que um Pai Nosso para nós que estamos aqui, uma Ave Maria para quem fez a história da escola e já se foi. Parabéns, parabéns. Eu estou encantado. O presidente é o Edinho, O Edinho, que é uma abraço. Pessoa... Muito sensacional. Legal. O Alexandre, deixa eu mudar um pouquinho só de assunto. Nós tivemos agora uma mudança de secretário de Cultura. Saiu o Raul Cristiano, entrou o Fabião. Inauguraram aí a Concha Acústica ontem, virou um espaço próprio, fechado inclusive, né? E me parece que o Fabião vem com o gás todo. Você que está envolvido em toda essa produção cultural, você acha que é interessante? Você acha que o Fabião vem com novas ideias? O que você pensa para a cultura da região e principalmente da cultura da cidade de Santos? Eu acredito que ainda nós estamos num processo de amadurecimento. A cultura, ela faz bem à saúde. Se você começa a trabalhar com a cultura, você melhora o índice de violência, você melhora uma série de coisas, porque a pessoa que se ocupa, seja com trabalho com música, seja com trabalho com teatro, com arte, ou a gente vê nas escolas. A escola que consegue envolver sua comunidade com cultura, o muro não é pichado. É verdade. Então, o trabalho de cultura ele é muito mais verticalizado. Eu acho que toda mudança é importante. Eu acho que toda mudança, quem chega com vontade de fazer. O Teatro Municipal está fechado, né? Está fechado ainda. O que eu acho um crime. Inclusive eu tive na semana passada, na sexta-feira, gravando um projeto para uma ETEC que vai ser no Aristóteles. E estava lá o Décio Tosi, que é o arquiteto que projetou. E eu estava conversando com ele fora do ar, de outras obras que tem esse desenho modernista, que foi muito importante, né? E ele citou o Teatro Municipal, né? Que tem um desenho arrojado, muito bonito, né? E que, infelizmente, eu não consigo entender a dificuldade
da manutenção desse equipamento. Porque eu lembro quando o Carlos Pinto era secretário, fizeram algumas reformas, né? Antes fizeram reforma, e sempre estão fazendo reforma, mas nunca está arrumado lá. E é uma pena tão grande, porque a Fernanda Montenegro, quando viu a estrutura do Teatro Municipal, ela chegou a dizer que ele era o umbigo da cidade, da cultura da cidade. É tão bonito, que a gente se acostuma, mas quem vem de fora, se eu trago uma pessoa de fora, a pessoa passa, a própria arquitetura é um prédio bonito, o Coliseu, claro que é importante, mas o Teatro Municipal tem o seu espaço na nossa história. Eu vou falar uma bobagem, eu acho o Municipal mais bonito que o Coliseu. Sim, porque o Municipal, a acústica é melhor, o Municipal ele é mais aconchegante. A acústica do Coliseu ela foi prejudicada porque quando o pessoal da Freixo Cinemas ficou com o imóvel, eles destruíram o sistema de som que era feito por córregos. Atrás do Isso eu não sabia. Atrás do Coliseu, que hoje depois virou um posto de gasolina, e aí a prefeitura retomou, atrás do Coliseu, ali ficava um sistema acústico que era feito por córregos de água, como os romanos faziam, como os gregos faziam. Então, você tinha embaixo para reverberar. Então, o som ele era transmitido por essas valas com água e no fundo do Coliseu. Só que aí tiraram, virou um estacionamento, aí depois a prefeitura desapropriou aquela coisa toda, e esse sistema ficou comprometido. Né? É lógico que o Municipal, eu já li e já ouvi grandes atores dizem que o Teatro Municipal de Santos, se não é um dos melhores do Brasil, está ali entre os 5 melhores, pela sua estrutura, pela sua capacidade cênica, né? Muito, muito importante. Mas, em contrapartida, não sei qual foi o artista que teve aí que criticou a limpeza dos camarins nas suas apresentações, que os camarins eram sujos, que tava uma imundície e tal. Então, não adianta você ter um baita de um palco e não ter essa infraestrutura. Não foi nesse período agora, foi no período que até o Carlos Pinto era secretário, e ele respondeu lá da maneira bruta que ele tem de responder, xingando o ator. Mas havia aquele problema. Eu não sei, Santos merece ter esses espaços de forma organizada, porque eu acho que caiu um pouco a produção cultural, viu, Alexandre? Quanto mais espaços a gente tiver, mais oportunidades você vai dar para as pessoas se apresentarem, mais acesso você vai ter. E às vezes a pessoa diz assim, não, as pessoas não têm público para isso. Tem, a gente tem um público enorme. O público, ele quer participar mais do que nunca. Por isso que eu fiquei felicíssimo com a reabertura da Concha Acústica. Eu falei, sem dúvida. Você tem, a nossa cidade é como é na Europa. Você anda em qualquer lugar, você tem cultura em todo lugar, né? Mas eu discordo quando alguém diz isso. É lógico que a tecnologia tomou conta dos jovens, de todos nós, né? Então você tem menos jornais sendo produzidos. Os jornais impressos caíram, né? Você tem menos público nas casas de teatro. As pessoas houve um esvaziamento natural, né? Como houve um esvaziamento dos estádios. Não é por causa disso que nós vamos acabar com o futebol. Exato. Não é? Quer dizer, você tem que se adequar a nova... Eu me recordo do Teatro Municipal, quando eu fazia produções teatrais, que 560, ainda são 562 lugares, lá 566, né? 16 dava pro teatro, 550 seria um dia, memória boa, é isso mesmo. Tem agora acho que diminuiu um pouquinho, porque tem as cadeiras para obesas, então eles colocaram. Mas naquela época tinha dificuldade, porque você trazia um bom espetáculo, lotava. Isso foi, como o Sesc também, né? Sim. Hoje foi diminuindo, as casas têm que ser... Os cinemas estão menores. Eu fui na sexta-feira no Roxy e me deu ali um sentimento depressivo. Né? O que era o Roxy? O que era o Roxy? Né? Era assim. Era um negócio, puta, meu, não tem como explicar para esses caras novos o que era o Roxy, né? De você ir lá assistir uma sessão do ET e não ter lugar. Não ter lugar. Você lembra? Né? Então, são outras realidades. Eu me lembro do Caiçara, eu assisti Tubarão 1 no Caiçara.
cabiam 2 mil pessoas, era um negócio fenomenal, lotado. Então, acho que nós temos, você falou muito bem, a produção cultural, ela existe, nós temos que nos adaptar. Foi boa essa iniciativa da prefeitura em conseguir retomar a questão da concha acústica, né? Porque já que estava ali, eu me lembro na inauguração da concha acústica, não vou dizer o ano que eu não vou recordar, mas eu me lembro que um ativista cultural na época, né, perguntado para ele, o que você acha da concha acústica? Isso faz mais, acho que 20 anos ou mais, a concha acústica tem mais de 20 anos. E o cara disse assim, nem concha nem acústica. Né? Porque ela tinha um formato até interessante, mas quem se apresentava lá se perdia o som. Eu me lembro dessa expressão do cara, nem concha nem acústica. E, de fato, tivemos essas intervenções, só conseguimos agora organizar. E o Coliseu também é um espaço adequado, mas muito grande. Sim. Então... É para outro tipo de espetáculo. Então, quanto mais... Aquele Teatro Rosinha Mastrangelo, que é um teatro uma delícia, de arena, né? Ainda existe, não? Existe, mas está lá. Olha aí. Um dos poucos que é a arena mesmo. Exato. Né? A arena é um espaço... Por isso que eu digo assim, você tem espetáculos para diversos formatos. Tem um espetáculo que é para 30 pessoas. Tem um espetáculo que é para 1000, que é lá no Coliseu. Tem um espetáculo que é para 300. Mas esse ano nós não tivemos o Festival Teatro Amador. Né? Eu acompanhei de longe, né, essa discussão, se tinha verbas, tinha emendas, enfim, não teve. Né? E de fato, nós não podemos, eu acho que mesmo citando o eixo Rio-São Paulo, Santos foi, né, talvez não seja, mas foi um dos principais polos de artes cênicas do Brasil. Né? Sempre teve lá, o Canadá tinha grupos, depois o Taná Correia, que também foi um ativista cultural, entre tantos outros que passaram pela história do teatro santista. Né? Celeiros de grandes artistas. Celeiros de grandes artistas. E acho que nós temos que deixar um pouquinho de lado essas coisas, né? Não sei se tem questões políticas, financeiras, quais são, mas a cultura, nós precisamos reservar um pouquinho de dinheiro para a cultura. Diferente do Ronaldo Fenômeno, que diz, olha, o brasileiro precisa dos estádios, mas não precisa de hospital. Não, precisa... não, nós precisamos, lógico, de hospitais, mas a cultura também é um remédio, como você disse, né? A cultura... É tão fantástico quando você vê o envolvimento. A criança que assiste uma peça de teatro, a criança que assiste uma contação de história, ela não esquece. Aquilo faz parte dela. Ela se torna uma pessoa que desperta na criança o irreal, o fantástico, a fantasia, né? Pessoas que nunca viram uma orquestra tocando, pessoas que não viram um espetáculo de dança. Quando o Sesc faz o Mirada, ou quando tem a Bienal de Dança, isso é tão legal, porque movimenta a cidade, e você vê em todos os lugares. As pessoas, elas têm essa necessidade. Santos, essa administração está batalhando, você viu a queima de fogos desse ano. Foi muito bonito. Linda. Então, acho que a gente está querendo colocar Santos no cenário nacional, com qualidade de vida, com exemplo para a educação. A cultura, ela tem que ter um olhar, por isso que eu saúdo quem está chegando na cultura. Fabião está chegando, vamos apostar as fichas nele. Se fosse outra pessoa, a gente ia apostar do mesmo jeito. Lógico. Porque o que a gente quer é o quê? Que quem chegue com vontade de fazer as coisas. Nós temos uma população na nossa cidade que é uma população muito carinhosa. Eu sempre digo, é uma cidade que se mobiliza para falar de amor. É uma cidade que, quando acontece, é a terra realmente da caridade. É uma cidade que prestigia os eventos. Um dia desse o André Azenha estava me falando, tem gente que fala mal, de que não tem público, mas todo evento que eu vou fazendo, seja um debate, tem sempre gente. Eu falei, tem. E ele trata de cinema, não é? E são filmes que não tem aquela abrangência comercial, não é verdade? Exatamente. E mesmo assim ele alega que tem público. Olha que legal. Eu digo que as pessoas, e novamente, né? O melhor aplicativo nunca vai substituir a presença de um músico ao vivo. É verdade. Né? O melhor HD não vai substituir a emoção do jogo. É que você tem que criar uma condição do estádio ser seguro, dele ser limpo, para incentivar a pessoa aí. Porque senão a pessoa pensa duas vezes. Segurança. Segurança. Né? O preço ser acessível. Você sabe que eu
eu estava achando estranho que não estava vindo o sinal do break. Nós estamos muito fora do horário, não? Eu tô conversando, aí eu falei, será que elas esqueceram? Porque poderiam ter esquecido, na verdade? Mas não esqueceram não, tá ali. Mas eu ia comentar com você, eu fiz um programa no ano passado, final do ano passado, com o Marcos Braga, que ele faz parte de uma comissão de museólogos da região que administram os museus e tal pelo Estado. E ele deu em primeira mão aqui a notícia que a Cadeia Velha ia se transformar num museu santista, regional. E eu ainda perguntei, mas como assim? Eu não entendi, mas vai mostrar o quê? Ele também não sabia. Ele disse, não, está vindo uma orientação, nós vamos transformar a Cadeia Velha num museu regional. Eu não gostei muito da ideia, né? Fiquei assim, não entendi muito bem. E depois essa notícia, 2 semanas atrás, acabou vindo à tona e houveram muitas críticas, né? Exato. Primeiro que nós vamos colocar o que lá, né? Quer dizer, o acervo nós já temos dificuldade com acervos. E eu não consigo entender como um espaço como aquele a gente não consegue usar. Eu sinceramente, em 82 fiz uma oficina teatral lá, né, como participante. Uma das principais oficinas de artes que houveram na nossa cidade, com nomes de todos os tipos, desde administração teatral, produção, cenografia, voz. E eu não consigo entender como não se consegue manter essa chama acesa. Não, você vê como o Risse ficou lá com a Cinemateca há anos. Nossa, não é? Né? É um espaço... E era ponto cultural. Ponto! As pessoas iam, tinham sessões. É verdade. Eu acho que se a gente está querendo revitalizar o centro... Com todas as dificuldades dele, sem dinheiro. Sem dinheiro nenhum. Velho. Sem dinheiro nenhum. E ele mantinha lá a Cinemateca de Santos. Uma época que nem existia Lei Rouanet, não existia nada. E depois eu não me lembro, eu não quero cometer nenhuma injustiça, mas me parece que a filha dele tentou vender o acervo e foi não sei nem se compraram, mas eu me lembro que quando ele morreu, meses depois, ou 1 ano depois, ela tentou vender o acervo, que era um acervo importantíssimo, né? E não encontrou respaldo nisso. Ela mantém ainda hoje a Cinemateca, mas ela agora mantém? Na casa dela, né? Puxa, com parte do acervo ainda está lá. Se transformar a Cadeia Velha num museu, vai ser uma perda enorme para a cidade. Porque você, naquelas celas, você pode até ter um espaço dedicado à história daquele edifício. Sim. Sei lá, no andar de baixo, numa sala, você tem o que foi o edifício. Mas você perdeu o espaço. Ali você tem um auditório, ali você tem espaço para espetáculos alternativos, para oficinas. Os tais do 30, 40 espectadores, exato, um espetáculo diferente. Mas em frente à Cadeia Velha tinha um teatrinho. Tinha. Também está fechando? É difícil manter. É difícil manter. Olha, eu vejo pela escola de samba. A escola de samba, para fazer as fantasias, eles estão cobrando R$50. 2 de 25. Você paga R$50, você ganha a sapatilha, o costeiro, a mão de obra da costureira, o tecido, tudo. Quer dizer... Mesmo assim é difícil. É difícil. Vamos fazer um intervalinho? É muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações.
Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site, olha, e a gente brinca não, a gente fala aqui da Ozan, eu fiquei uma semana na UTI, na Santa Casa, mandar um abraço a todos os amigos lá, e a coisa que eu mais pensava era, ainda bem que eu tenho Ozan, não é? Porque não, na hora lá, você tá aí, quem vai ver o caixão, quem vai ver as flores, quem vai dar. Né? E você não tem cabeça na hora. A última coisa que você vai pensar. E é uma burocracia. E eu lá deitado, né? Esperando. Nossa, Deus como disse o meu amigo Antônio Carlos. O Antônio Carlos esteve aqui semana passada e disse assim, se eu levantasse as mãos, me puxavam, né? Então eu ficava deitado na cama e punha a mão para baixo, assim, foi, vou ficar, ainda não é hora. Mandar um abraço também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep! Olha como são as coisas curiosas, né? A bandidagem, agora os caras tá demais, né? A bandidagem tá demais. A Polícia Militar de São Paulo apreendeu nesta segunda-feira, ontem, 500, eles estavam lá, receberam lá os policiais da rota. Segura aí, Daiane. Então, a rota, os caras têm medo da rota. A rota não tem, com eles não tem esse negócio de, primeiro atiram para perguntar depois. Se está certo ou está errado, eu não sei, porque quem não deve nada não corre, quem não deve nada não atira, enfim. E esses policiais da rota, eles receberam uma denúncia anônima. Alguém ligou e falou, olha, tem um galpão aqui na Zona Leste, Zona Sul de São Paulo. Tem um galpão aqui e é material roubado, hein? Tá cheio de... E os caras foram lá e recuperaram várias cargas roubadas. Tinham 500 TVs, Fernando, 500 TVs lá. Estavam lá, Só que aí, olha aí as TVs, 500 TVs. No bairro Vila Independência, na região do Sacomã, Zona Sul de São Paulo, foi nessa... Só que para espanto da polícia, o que tinha mais no galpão? Um tanque de guerra. Aliás, 2 tanques de guerra dentro do galpão. Então, junto com todos esses aparelhos de TV... A rota encontrou os caras, tinha lá muita mercadoria roubada e tinham 2 tanques de guerra. Aí o cara que estava lá cuidando do imóvel foi preso, né? E chamaram a Polícia Federal. Os tanques estavam inativos,
Não é cenário, não é carnaval, nem Não nada, é é de carnaval, verdade. é de verdade. 2 tanques Como é que de rouba guerra. um tanque? Como é que sai com um Mas tanque? eu fiquei pensando, o cara andar pra cá, ele deve ter colocado em cima de um caminhão e puseram uma lona em cima. Mas pensa bem, tu andar pra cá e pra lá Um com um tanque de guerra. E como é que você descarrega Não, um tanque? dois. Tem falta de um tanque? Não, porque é uma coisa que deve ter pouco, né? Me perdoe a ignorância. Não sei quantos deve ter no quartel. Olha, de onde vão tirar um tanque? Eu vou te, essa semana, semana passada, um sindicato da nossa região ia fazer uma manifestação contra a Dilma, por causa dos aposentados. Aquela expressão que ela disse lá, que não ia aumentar o negócio da aposentadoria, nem que a vaca tossisse. E o cara me ligou, pô, precisava arrumar uma vaca. Olha, para arrumar uma vaca foi difícil, hein? Não, claro. Imagina se tivesse me pedido um tanque. Um tanque. Não, era mais fácil o tanque que a vaca. Não, você tem o transporte do animal, você tem que ver, tem uma série de coisas. É impressionante. Alexandre, você estava me falando que uma das atividades que a Fundação teve dentro desse projeto da Ação do Coração foi visitar a FEBEM, é isso? Foi. O tema da ação do ano passado era família. Ah, você tem um tema todo ano? Todo Esse ano. ano vai ser, já está definido o tema? Não, Ainda não. dia 19 de março que vai ser lançado. Ah, legal. No primeiro você já ano... sabe e não quer falar. Não! Eu entendo. Não, é em março não. só. É em março. O primeiro ano foi uma homenagem ao Eduardo. No segundo ano foi tempo presente, de perdoar, Olha tempo só. de paz. E o ano passado foi família, o coração da sociedade. Então nós visitamos as unidades da Fundação Casa, os adolescentes fizeram corações e depois nós voltamos à unidade depois da ação para fazer a entrega para eles. Visitamos também o presídio feminino, onde também tivemos o mesmo processo de oficina, já que o tema era família, coração da sociedade. E uma coisa que a gente sentiu de perto, Augusto, é que cada vez mais o grande problema da nossa sociedade, ele está baseado na família. Essas crianças, quem somos nós para julgar, né? Tem uma parte do Pai Nosso que eu gosto muito que diz, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente não sabe a história das pessoas, né? Ou como é que um adolescente vai parar lá. Mas se você vai conversar com qualquer um deles, o histórico é sempre um problema familiar. Né? As pessoas até reclamam, tem gente passando fome, a Ação do Coração está arrecadando alimentos. Tem gente passando frio, a gente está arrecadando agasalhos. É importante a questão dos brinquedos, trabalhar com a imaginação e o lúdico, estamos fazendo. Mas o principal, o nosso maior problema hoje em dia ainda é amor e respeito ao próximo. Mas, Alexandre, nós estamos num momento muito crítico. No mundo, né? Você vê aí fora, intolerância religiosa, tudo. Eu até conversei, ontem eu estava conversando com a minha sogra e discordo um pouco da questão da intolerância religiosa, porque os atentados, lógico, nós temos sim uma guerra santa muito pontual, né? Mas esse movimento, por exemplo, que aconteceu em Paris, né, na França, tem mais um aspecto político, né, do que a questão mesmo religiosa. Isso sem dúvida nenhuma. Ontem o Fantástico mostrou, nós já tínhamos falado aqui, dos movimentos extremistas que vão lá e cooptar jovens europeus para lutarem seus ideais. Eu acho que a questão religiosa ela é um segundo plano. Ali tem outros interesses que a gente não consegue identificar. Mas hoje, no Brasil, nós vivemos um momento delicadíssimo. O menino que matou, que é um menino, né? 14, 15, 16 anos, é um menino. O menino que matou o delegado no Gonzaga, né? Eu vi uma declaração de um policial civil dizendo da frieza, né? Daquilo, do nada pelo nada, né? Quer dizer, esse menino que deve ter tido seus problemas,
apesar que teve a mãe lá, teve a avó, quer dizer, não é também um lar tão desfeito assim. Quer dizer, nós precisamos identificar os estudiosos, os cientistas sociais, os psicólogos, os psiquiatras, psicanalistas, os profissionais de saúde, os profissionais do social, precisam identificar o que leva um ser humano a matar alguém por nada. Né? Essa falta de respeito à vida. Essa falta de respeito à vida. E o que é impressionante, porque ele em 6 meses tinha cometido 8 crimes. É muito grave. Muito. Aí ele vai para um lugar, aí liberam, e nós estamos perdendo um pouco o sentido da impunidade. Eu vou falar aqui um sentimento meu, hein? Pelo amor de Deus, quem discordar, fique à vontade. Muita gente se mobilizou e criticou o rapaz que foi morto na Indonésia, fuzilado. Não é? É lógico que ninguém quer que mate ninguém, não tenha dúvida. Mas se você entra num país que tem uma baita de uma placa na entrada que diz o seguinte: tráfico de drogas, pena de morte. Não, mas eu vou dar um jeitinho e vou. Não. Então, nós também temos. Eu vi muita gente, não pode matar o cara. Não, realmente, se estivesse no Brasil, ele deveria ser punido, ia cumprir 5 anos, talvez 6, ia voltar para as ruas. Né? Ele, não sei se pararia ou não. Agora ele foi fazer isso na Indonésia e lá não tem jeito. O cara foi pego, ele vai ser fuzilado. Está faltando um pouquinho mais de sensação de punição no Brasil. Não estou dizendo para matar ninguém, não sou a favor da pena de morte. Mas hoje eu vi uma entrevista na Globo News que mostra bem o que nós estamos vivendo. Você sabe quem está preso do Mensalão? Do caso do Mensalão? Dos políticos. Uhum. Quem ficou preso? Eles prenderam. Tinha. Quem dava dinheiro eram os banqueiros. A mulher do banco BMG está presa, 16 anos. Quem fazia a interlocução disso era as agências de publicidade. O Marcos Valério foi condenado 37 anos, tá preso. Preso, não é preso em casa, tá engaiolado. E os políticos, que esses dois não faziam nada sem os políticos, portanto os políticos interagiam o processo de corrupção, todos estão cumprindo pena em casa. Então, que raio de pena é essa? Quer dizer, né, o Zé Disseu está em casa, o João Paulo pediu para sair, o Roberto Jefferson, e a mulher do banco está presa e o cara da agência de propaganda está preso. Está faltando esse sentimento de punição. O senhor matou uma pessoa, o senhor vai ficar 40 anos preso. Vai ver lá, porque o senhor tem que saber que esse menino, o delegado, ele nem esboçou reação. Ele foi morto a sangue frio. Esse menino vai ficar preso quanto tempo? Augusto, é tão grave essa situação da violência e essa falta de amor e respeito à próximo, vida. sem porque dúvida. eu tenho 47 anos. Quando eu era pequeno, a professora entrava na classe, a gente já tinha respeito. A diretora chegava, a gente ficava de pé. É verdade. A diretora entrava lá. Eu tinha medo de Deus, porque Deus castigava. Essas crianças, esses adolescentes, eles não têm medo do professor, da diretora, pelo contrário, eles agridem. Eles não têm medo da polícia, porque não vão ser punidos, e não têm medo de Deus, eles não têm medo de nada. Então vive uma sensação de que eu posso fazer o que eu quiser, e tiram a vida de uma pessoa sem a menor ideia do estrago que estão fazendo. Né? É uma frieza que aí as pessoas me perguntam, como é que você combate isso? Eu acho que a gente só consegue combater com amor. Doando amor, com educação, porque não existe outra maneira. A gente tem que repensar tudo. Nos países onde existem penas de morte, não diminuiu o índice de violência, mas eu concordo que isso é um fator grave, que faz a pessoa pensar 2 vezes. Aqui a gente vive um sistema onde, às vezes, a pessoa diz assim para mim, você sabe que se você dá comida, tem gente que não precisa. Eu falei, você não pode julgar. Doe. Doe. Porque se você vai julgar... Veja só, eu não dou dinheiro. Não, eu dinheiro acho que você tem que doar em coisas. E é uma coisa curiosa, você quer fazer um teste? Isso é para todo mundo. A Fernanda é testemunha que aconteceu isso comigo semana passada. Eu estava indo fazer um exame no HCOR, tinha uma senhora que me parou com a Fernanda e virou e falou assim, o senhor pode me dar um dinheiro?
Eu falei, olha, eu não dou dinheiro. Ela, não, que eu tô com muita fome. Nós estávamos em frente a uma lanchonete. Eu falei, então vamos lá que a senhora vai comer. Não, é que a minha comida é muito especial e não sei o que, se o senhor puder dar o dinheiro... Tá. Então, dinheiro nós não devemos dar. Agora, a comida, que quem quer comer, vai comer. Sim. Não é verdade? Exatamente. Você entra numa lanchonete, a pessoa que quer comer também vai entrar na lanchonete. Acho que esse sentimento de você não... eu sei que muita gente pensa isso. Vai alimentar. Mas nós precisamos mudar essa sensação, não é? Isso não é proteger quem comete crime, seja de que classe social for, seja de que idade for, não é? Tem que pagar menor, você vai na Inglaterra, se a criança matar, ela vai presa. Tem 11 anos, ela vai ficar presa, não é? Infelizmente, isso nós perdemos aqui. Quantas pessoas morrem assassinadas, fizeram esse estrago todo lá em Paris, não é? Foi traumático, realmente foi traumático. Mataram lá 11 pessoas de forma... Quantos brasileiros não são mortos desta mesma maneira diariamente? Não, o índice... Eu voltei de Jerusalém, eu fui a Jerusalém, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é que quando nós fomos recepcionados pelo o guia, que era um gaúcho, judeu, que já estava lá há 8 anos, ele disse assim... Aí a primeira coisa era a preocupação com a violência, estamos no Estado de Israel. Aí ele falou, nós estamos em paz, o que não significa que nós gostamos uns dos outros. Eu falei, como? Porque para a gente estar em paz é a gente se gostar. Ele falou, não, paz para nós é a ausência de conflito. Olha só. Estamos em paz porque não estamos em conflito. Isso não quer dizer que eu gosto do meu vizinho. Exatamente, mas estamos num período onde há uma ausência de conflito e estamos em paz. Eu fiquei muito chocado e aí eu voltei a falar com ele e falou, é porque no Brasil a gente pensa de forma diferente, Alexandre. Aqui é outra coisa. Nós fizemos uma ação do coração em frente ao Muro das Lamentações. Olha que legal. Então, foi muito bonito, foi forte. Muita gente pegou, gente de outros países. Teve gente que não pegou o coração. Mas por quê? Por que estão dando? Né? A gente vive no Brasil, o Brasil é um exemplo para o mundo quando se trata de tolerância religiosa. A gente é um exemplo de criatividade. Então a gente está na frente em muitas coisas. Mas a gente tem que ter muito cuidado para esse excesso de liberdade não virar uma libertinagem. Né? A gente vive um sistema que as pessoas podem fazer o que quiser. Lá eles são muito organizados. Eu voltei de Israel encantado com o país. Mas realmente, para eles... A questão da paz é a ausência de conflito. Eu não preciso gostar de ninguém. A gente não, a gente quer gostar, a gente é latino, a gente quer abraçar. É um outro sentimento. Não é só lá, né? Você tem países europeus que é cada um na sua, né? Isso não quer dizer que a pessoa nem gosta e nem odeia, né? Mas é cada um na sua. Alexandre Camilo, você já tem o dia que a Real Mocidade Santista vai desfilar? Vai desfilar, Augusto, no dia 15, domingo. É a segunda escola a desfilar. Isso é muito legal, porque quem está assistindo, se nunca desfilou, vinha fazer parte. 9 horas é a concentração, olha. E às 11 está na avenida. Quer dizer, meia-noite terminou. Você vai sair naqueles destaques. Vou no carro da ação. Olha, porque a história começa com o Eduardo de criança e vai até a ação do coração. Tem o enredo que vai fazer lindo. O Eduardo? O quê? Não, tem um Eduardo enorme na avenida. Legal. É de chorar. Os ensaios, a segunda, quarta e sexta, as fantasias custam 50 reais. Sua mãe vai pra avenida com Lexotan, né? Não, eu falei que o último carro, depois do carro da ação do coração, devia ser uma unidade de Unicórnio. É lógico. Porque eu não tenho dúvida que a escola vai ser nota 10 em emoção. Vai ter gente chorando nas arquibancadas, gente chorando desfilando, porque se você nunca desfilou, olha, segunda, quarta e sexta, 50 reais o custo da fantasia, você paga em 2 vezes, vem nos ensaios da Real Mocidade, tem o Facebook da Real, o samba tá lindo. Igreja, não é isso? Isso, naquela rua da igreja de São Judas Tadeu, é ali no final. O clipe, acho que eles têm, com o samba. Nós não passamos, mas vocês não me lembraram do clipe? Tem um clipe lindo. Dá pra gente encerrar o programa com o clipe, se eu encerrar agora?
Sem ninguém infartar, todo mundo tranquilo. Que lindo, tem a letra. Então não vai dar nem tempo de perguntar pro Alexandre se essa viagem a Israel, você vai narrando a viagem? Foi lindo demais. Acho que vale um programa inteiro para falar. Eu vou voltar. Olha, nós vamos encerrar o programa com um trechinho do Samba Enredo. Alexandre, muito obrigado. Um abraço a todos lá. Deus e parabéns, viu? Saúde para você. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelo carinho. Nós vamos encerrar com o Samba Enredo da Real Mocidade Santista.